Oi, pessoal. Como eu tinha prometido para vocês, né, vou trazer aqui um pouquinho a respeito do que a gente pode fazer quando a gente identifica com os nossos sabotadores, né? Então a gente lá identificando que nós temos 9 padrões, incluindo o pensamento crítico, né? E eu vou fazer o quê? Uma breve descrição de novo de cada um, só para a gente relembrar e dar uma sugestão, né, do que esse sabotador, do que esse padrão de pensamento, ele precisa desenvolver como uma habilidade e para a gente colocar essa habilidade em prática, né, e assim conseguir aí aos pouquinhos diminuindo, amenizando, calando, né, essas vozes internas. Então, nosso primeiro padrão é o padrão crítico, né? Eu tô aqui com umas fichinhas para ajudar a acompanhar. Quem é o crítico, né? Ele é o quê? Aquela pessoa que acha defeito em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Provoca a maior parte das nossas decepções, raiva, arrependimento, culpa, vergonha e ansiedade. Ativa sabotadores cúmplices, né? Então, o padrão crítico, ele é o, vamos dizer assim, é o principal. Ele é aquele que está aí girando internamente em cada um de nós. E, claro, a partir dele, né, ele vai ter os outros que a gente conversou na nossa aula. Então, o crítico, o que ele precisa desenvolver? Se essa característica de estar sempre olhando o negativo, estar sempre olhando o defeito, né, estar sempre buscando esse pior. Então, vai ser importante para o crítico desenvolver o quê? Gratidão. Sim, gente, essa coisa, quer dizer assim, é a magia da coisa mais simples que existe, é a gratidão. Por quê? Porque a gratidão, ela faz com que a gente tenha um olhar positivo, né, a respeito das coisas. Então, tirar o foco de o que a gente não tem, tirar o foco desses defeitos, tirar o foco e olhar aquilo que se tem, olhar esse aspecto mais positivo, né, com a gratidão. Então, eu sempre dou uma sugestão, principalmente para meus pacientes, de quando fizer, né, a gratidão, escreva num caderninho, ou quando for aquele momento de concentração, de parar e refletir realmente ao que se tem gratidão, dizer o motivo. Nossa, eu sou grata hoje por essa oportunidade de estar aqui, poder trazer um pouco desse conhecimento, sabendo que pode ajudar, né, tantas pessoas. Eu sou grata também por ter hoje, né, a minha casinha aqui, que eu falo a casita, por ter esse espaço que eu tenho segurança, eu tenho conforto. Então, assim, trazer a gratidão e trazer o motivo, claro, né, para complementar isso. E, né, não podia deixar de ser desenvolver um foco para as coisas boas, né? Tirar esse foco do negativo. Eu falo assim, um dia desse encontrei um papelzinho, né? Eu estava na minha mudança, que eu me mudei recentemente. Achei um papelzinho que estava escrito assim: Dom, ter um olhar positivo sobre as pessoas. Ou seja, né, acho que alguém escreveu para mim que uma coisa que admirava em mim era que eu sempre olhava para as pessoas com essa coisa de o que eu via de bom nas pessoas, né? Então, muitas vezes, até dentro das circunstâncias que a gente vive, dos desafios, dos nossos percalços, é ter aquele olhar. O que é que eu posso tirar de bom aqui? No sentido de um aprendizado, no sentido, às vezes, de uma percepção do tipo, oh, peraí, eu preciso aprender aqui, às vezes, a desenvolver uma habilidade, aprender a desenvolver alguma capacidade, né? Em vez de ficar focando realmente ali só no problema, só na reclamação. Então, quais são algumas frases que a gente pode trazer para esse padrão crítico, né, para que ele possa estar aí desenvolvendo esse foco no positivo, foco na gratidão. Uma delas, coisas boas acontecem diariamente na minha vida e eu consigo percebê-las e ser grato. Eu amo tudo em mim, inclusive o meu corpo, a minha mente e todos os meus sentimentos. Então, são alguns exemplos de frases que a gente pode começar a desenvolver para esse padrão. E agora nós vamos para o padrão 2, que é um padrão de pensamento, que ele é, na verdade, um cúmplice, né, do padrão crítico, que é o esquivo, né? Esse foi o meu.
Então, qual é as características do esquivo? É uma pessoa que tem um padrão de pensamento com foco no positivo e no agradável de uma forma extrema. Fuga de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Ou seja, é aquela pessoa que evita conflito a todo custo, né? Evita ali estar passando por circunstâncias que desagrade, então acaba agradando muito também as pessoas. Então tenta ao máximo estar equilibrado, mas assim, eu falo que fica colocando o sol, né, tapando o sol com a peneira. Tapa o sol com as peneiras. Por quê? Tem medo, muitas vezes, de enfrentar. Então, qual é o aspecto que o esquivo precisa desenvolver como uma habilidade, né, para que esse padrão sabotador ele seja amenizado? É justamente isso que eu estou fazendo aqui, né? O enfrentamento. O enfrentamento. Ou seja, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi no curso uma vez. Coragem não é ausência de medo, né? É ir seguir em frente mesmo com medo, porque o medo faz parte. Os desconfortos fazem parte da vida, né? E então esse padrão esquivo, eu preciso enfrentar essas circunstâncias desagradáveis, enfrentar às vezes realmente um conflito, porque é necessário muitas vezes a gente se colocar, né, se posicionar, colocar aquilo que a gente acredita, aquilo que é importante pra gente. Então o esquivo também ele precisa desenvolver outra habilidade, além do enfrentamento, a autorresponsabilidade, né? Porque sem essa autorresponsabilidade ele vai fazer o quê? Vai estar o tempo inteiro se esquivando, fugindo das situações, fugindo dos conflitos. Então fica, né, essas duas sugestões para quem deu o padrão esquivo, para começar a olhar, opa, pera lá, o que eu preciso começar a enfrentar aqui na minha vida, né? E como é que eu posso desenvolver essa autorresponsabilidade. O terceiro, né, na verdade que eu separei aqui, é o controlador, né, nossos amigos aí, né, que saiu esse padrão de pensamento ou um padrão sabotador. Qual é o perfil dele, né, uma breve descrição. Tem uma necessidade baseada em ansiedade de assumir responsabilidade e controlar as situações, forçando ações das pessoas à sua própria vontade. Então, resulta em uma alta ansiedade e impaciência quando não é possível. Então, é aquela pessoa que se responsabiliza e fala assim, é meu, não, deixa que eu resolvo, não, deixa que eu faço. Por quê? Né? Porque acredita que controlando, acredita que se responsabilizando por aquilo, as coisas vai dar certo. Mas muitas vezes essa pessoa ela acaba se exaurindo, ela acaba tomando muita coisa para si, muita responsabilidade, muitas vezes está muito cansada. Por quê? Porque, né, tá aí, peraí, deixa que eu faço. Não, porque ninguém sabe fazer como eu, ninguém faz direito e acaba, muitas vezes, sim, né, eu já vi pessoas que são controladoras com burnout, né, porque começa, é meu, deixa que eu resolvo, deixa que eu que faço tudo. Então, o que essa pessoa precisa desenvolver? Qual é a habilidade dela? Principal é flexibilidade. Gente, eu amo essa palavrinha. Flexibilidade. A flexibilidade nos convida, né, a olhar as situações por novas perspectivas, por novos pontos de vista. Eu falo que tem uma época, quem me ensinou a ter um pouco mais de flexibilidade foi meus dois cachorros, o Nick e o Max. Quando eu peguei eles no início da pandemia, eu jogava bolinha, eu gostava muito de andar com eles só com uma bolinha, né? Então eu levava a bolinha, gostava de ficar brincando. O Max era o quê? Pega a bolinha, joga a bolinha, pega a bolinha e assim ele fica eternamente. O Nick não. O Nick eu pego a bolinha, joga a bolinha, aí eles tinham que sair correndo atrás do Nick para pegar a bola dele, porque era a forma que ele tinha de brincar. Então eu brigava muito com ele, eu me estressava. Aquele momento que na verdade para mim era muito prazeroso se tornou muito, muito estressante. Até que um momento eu percebi, né, que eu olhei, tá, qual é o meu objetivo? O que é que eu quero? Né? Eu acho que esse é o principal ponto.
Pra mim eu quero sair com meus cachorros e me divertir. Então, naquele momento eu decidi, eu falei, o que eu vou fazer então para resolver essa situação? Aí eu comecei a levar 2 bolinhas. Resolvi o problema. E com isso eu percebi que eu aprendi um pouco de flexibilidade, porque a flexibilidade nos convida muitas vezes a desenvolver novas formas de lidar com pessoas que são diferentes da gente, desenvolver formas diferentes de aceitar como que as pessoas fazem determinadas coisas e não trazer aquela dor, aquele sofrimento pra gente. Então, esse é o convite para o controlador. E outro aspecto do controlador é aprender a delegar. Então, realmente, olhar dentro das possibilidades que ele tem ali, né, do que ele tem para fazer e o que é que ele pode delegar, para quem é que ele pode pegar e pedir, né, essa ajuda, pedir para outra pessoa fazer e realmente confiar que essa pessoa ela vai fazer da melhor forma que ela pode, né? Então, fica aí essas 2 sugestões para os nossos amigos controladores aí, né? Quem tem esse padrão sabotador. Vamos para o próximo. O prestativo. O prestativo, então, ele é aquela pessoa que tenta indiretamente conseguir aceitação e afeição por meio da ajuda, agrado, resgate ou elogio a outros. Perde as próprias necessidades de vistas e se torna ressentido como resultado. Ou seja, é o manipulador, né? Ou seja, aquela pessoa que faz tudo para agradar, que faz, né, elogiar, mas com aquele objetivo de conseguir algo em troca, né? Ser aceito ou ser admirado, ou a necessidade ali que ele esteja buscando por meio, né, desse formato, né? Então, o que essa pessoa ela precisa desenvolver? Quem tem esse padrão de pensamento, esse sabotador prestativo, não significa, gente, que a gente não possa ter essa generosidade com os outros, mas é que essa generosidade ela venha mesmo vamos dizer assim, sem intenção, no sentido assim de estar esperando alguma coisa em troca, né? O prestativo ele faz, mas ele tá o tempo todo ali naquela busca dessa aceitação, busca de algo, né? Ele não faz apenas porque gosta, por aquela coisa que vem da essência dele. Não, ele usa disso para ali se sentir amado, se sentir aceito. Então ele precisa desenvolver uma autoestima elevada, né? Ele precisa conseguir perceber que ele se basta, né? Por ele ser quem é e não pelo que ele faz para os outros. E uma outra questão, um outro ponto é o enfrentamento também, né? Porque é outro que também tem a necessidade de ser amado sem conflito. Então tá ali o tempo todo agradando para não ter conflito. Então enfrentar, aprender a enfrentar as circunstâncias e a vida, né? Então fica aí essa sugestão para os nossos amigos prestativos. E os inquietos, né? Quem é os inquietos? Quem são essas pessoas que têm como sabotador esse padrão de pensamento? É aquele que busca constantemente excitação na próxima atividade ou se ocupando constantemente. Raramente fica em paz ou satisfeito com atividades do momento. Então, né, é uma pessoa que está sempre ocupada, está sempre buscando algo para fazer. Por quê? Vamos dizer assim, esse silêncio, essa calmaria, para ele realmente gera impaciência, gera angústia. Por quê? Porque ele não consegue centrar em si mesmo. E é o que ele precisa desenvolver, esse centramento, né? Conseguir focar realmente de fato no que é importante no momento em que está sendo feito as coisas, no momento presente, né? Então, é aquele que precisa desenvolver aquele foco em fazer uma coisa por vez, né? Então, aqui tá centrar e aprender a meditar. Para quê? Para conseguir estar no momento presente, para conseguir realmente focar naquilo que é importante
naquilo que ele está fazendo ali e agora. Claro, aprendendo a priorizar, né, uma coisa de cada vez. Então, fica aí essa sugestão para os inquietos. Os nossos amigos hiperrealizadores, né? Quem são esses hiperrealizadores? São as pessoas que dependem do desempenho e da realização constante para o respeito próprio e autovalidação. Altamente concentrada em sucesso externo, o que leva à tendência alcoólica, insustentáveis e perda de contato com necessidades emocionais e relacionamentos mais profundos. Ou seja, é aquela pessoa que ela, vamos dizer assim, vai sentir valorizado ou vai sentir que realmente tem sucesso se ele estiver ali fazendo. O resultado que ele obtém é o que vai validar quem ele é. Então imagine a pessoa dessa. O tanto que é cansativo, que é também estressante, né? E o que essa pessoa ela precisa desenvolver, né? Um pensamento mais sistêmico, ou seja, conseguir olhar para outras questões da sua vida, entrando em contato também com as suas emoções. É claro, assim pede para essa pessoa ter o quê? Um pouco mais de equilíbrio em outras áreas. Não é só no fazer, não é só, né, nessa conquista do trabalho que ele vai ter sucesso, ele pode também ter sucesso em outras áreas da vida, né? Na forma como ele se conecta com os seus filhos, com os seus parentes, no seu momento de lazer, no seu momento de diversão. Então, aprender a desenvolver esse olhar sistêmico para outras áreas, né? Tirar um foco ali só daquele trabalho e ampliar essa visão. E claro, né, porque muitas vezes essa pessoa que é hiperrealizador tem o quê? Uma fuga do contato com as próprias emoções. Então, aprender também a entrar em contato com essas emoções e conseguir aí transpô-las de uma forma, né, vamos dizer assim, mais assertiva, mais harmoniosa e não na fuga, né, só na fuga da realização do trabalho. O nosso queridinho próximo é o hipervigilante. O que o hipervigilante tem como característica? Ansiedade contínua e intensa quanto a todos os perigos da vida e grande foco no que pode dar errado. Vigilância que nunca pode descansar. Gente, é aquela pessoa que fica o tempo todo, né? Pensando que as coisas vão dar errado, que, ai meu Deus, tá olhando. Você já saiu com alguém que... Não, deixa eu ficar num lugar porque assim eu vou ver, né, a questão da segurança e fica o tempo todo ali atento e acaba nunca relaxando. Então é isso que essa pessoa precisa desenvolver, a pessoa que tem esse padrão de pensamento, né, esse sabotador de hipervigilante é relaxar. Relaxa, né, o mundo não vai vir e te engolir e te, né, e te vamos dizer assim, te assaltar, né, vamos dizer assim. Então é relaxar, tá tudo bem, as coisas elas ocorrem da melhor forma possível, então é conseguir soltar, né? Isso é uma forma de controle também, né? O hipervigilante, de certa forma, ele quer ter o controle ali, só que ele aprender a soltar. Opa, pera lá, tem coisas que realmente vai fugir do meu controle, né? Eu posso relaxar, eu posso estar dentro de um ambiente e pensar que ali tá tudo bem, que eu tô seguro, que não vai acontecer nada demais. Desenvolver essa habilidade de sentir paz e tranquilidade, né? E confiar, sim, que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. Hoje eu lembrei que eu saí hoje com meus cachorros, aí aqui perto da minha casa tem aquelas barraquinhas, né, de morador de rua. Aí uma senhora falou, eu vou mudar de caminho porque eu não sei, né, o que pode acontecer, que não. Então, são pessoas que estão o tempo todo assim com esse medo, né, não confia, eu vou trazer um pouco desse aspecto, não confia também nesse divino que te protege, enfim. E desenvolver uma perspectiva de encontrar um lugar seguro. O que é esse lugar seguro, tá, gente? Quando eu trouxer a meditação para vocês, eu vou primeiro trazer um pouco
vou trazer esse lugar seguro. É um lugar imaginário e um lugar em que você se sinta, né, a pessoa que tem esse padrão hipervigilante, bem, tranquilo, seguro. Então, por exemplo, eu fecho meus olhos, eu tenho meu lugar seguro, eu imagino lá uma cachoeira linda, é um vale, né, com uma água correndo tranquilamente. Então, muitas vezes, quando eu quero relaxar ou quando eu estou dentro de algum processo que eu preciso recuperar algum recurso, eu fecho meus olhos e eu me imagino naquele lugar. Eu me sinto confiante, eu me sinto segura ali, né? Então, isso acaba desenvolvendo essa habilidade dentro da gente de se sentir tranquilo, né? Então, fica aí para o hipervigilante essas sugestões. Por insistente, né? Quem é o insistente? É o perfeccionismo. E é aquela pessoa que, né, que é perfeccionista e tem necessidade de ordem e organização levadas longe demais, né? Metódico demais, perfeccionista demais. Então, o que essa pessoa, muitas vezes, ela precisa desenvolver? Flexibilidade também, né? Só que aqui entra a questão da aceitação, né? Aceitar que as coisas elas são como são e de que pode fazer a melhor forma que possível, né? Eu gosto de falar. Aquela pessoa que precisa perceber que falhas elas existem, só que ela precisa entender que essas falhas elas podem ser vistas como aprendizados, né? Não como erros, né? Aceitar também críticas de uma forma mais leve, mais tranquila. Então é a aceitação. E também um choque de realidade, né? Porque muitas vezes o perfeccionista, essa pessoa que é muito insistente nesse sentido, muito metódica, ela precisa entrar em contato com a realidade. Que nem tudo vai acontecer da forma que ela quer, né? Que existem pessoas diferentes que fazem coisas de forma diferente, né? E trazer essa flexibilidade. Tudo bem, tá tudo bem, porque falhas elas existem e eu posso aprender com elas. E nós temos o nosso padrão de vítima. Deixa eu pegar aqui, porque não está no meu cartãozinho. A vítima, então, ela vai fazer o quê? A vítima, ela deixa eu só achar aqui, gente, rapidinho. Isso. A nossa vítima, ela tem sempre aquele aspecto de mimimi, tá também olhando para o aspecto negativo, né, achando que tudo ali é contra ela. E o que ela precisa desenvolver? Né? A vítima, ela dá aquela sensação de que tá sempre esperando pelo outro para que seja salva, né, para que consiga resolver. Então tem um estilo mais emocional, mais temperamental para conquistar a atenção e as coisas. Tem um foco muito nesse externo, nos sentimentos, com aquela tendência a Marte, né, que tudo acontece comigo. Então essa pessoa ela precisa desenvolver a autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelos comportamentos. Ter uma percepção de que as pessoas elas fazem as coisas, mas que não é pessoal, gente. Elas vão agir de acordo com o mapa delas, de acordo com as experiências delas, com a vida dela. Elas não estão fazendo aquilo para atingir você, né? Elas não estão fazendo aquilo contra você, né? Muitas vezes a vítima, porque fulano, como se fosse... Eu falo assim, né? Tem uma frase que eu escutei uma vez que eu achei bem interessante. Vítimas não prosperam. Olha isso aí, gente. Vítimas não prosperam. E também aprender, né, dentro dessa autorresponsabilidade, a ter o foco, né, nas coisas positivas, nas coisas boas, né, nos aprendizados das coisas. Então, a gente finaliza aqui, né, essas, vamos dizer assim, soluções habilidades que a gente precisa desenvolver para cada padrão desse de autossabotador. Espero que tenha feito sentido para você, né? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer a gente trocar uma ideia, né, a respeito das soluções desses sabotadores.
Eu vou ainda fazer uma meditação para a gente, vamos dizer assim, ter um papo, né? Ter uma conversa com esse nosso sabotador. E antes, eu quero também deixar aqui uma reflexão de que cada sabotador desse, gente, tem uma intenção positiva, né? Como a gente tinha visto lá na aula. Tem uma intenção positiva, tem uma razão de existir com uma intenção positiva. Ele não tá aí com a intenção de ferrar a nossa vida, né? Ferra, mas não é a intenção. Então, perceber que, opa, dentro desse padrão que eu tenho, qual é a intenção positiva dela? Se tem uma intenção positiva, a pergunta que eu faço é: o que é que eu posso fazer, né? O que é que você pode fazer? Ou ter uma nova visão ou um novo comportamento que vai manter essa intenção positiva, sem precisar desse sabotador para conquistar isso que você precisa. Eu tô deixando essa reflexão porque na meditação que eu vou fazer e que eu ainda vou disponibilizar para vocês lá no grupo, a gente vai trabalhar muito com essa intenção positiva, né? Então deixa só isso aí girando de saber que esse sabotador ele tem uma intenção positiva, uma razão de existir. Ponto. Qual é essa? Não entrar em contato aí de uma forma sem julgamento, né? Uma forma mais introspectiva mesmo, tá bom? E tá aqui, né, como eu tinha prometido para vocês, foi um prazer. A gente se encontra no próximo encontro. Tchau, tchau.